A leucoencefalopatia do tronco cerebral e medula espinhal com elevação de ácido lático é uma doença neurológica hereditária rara que foi descrita pela primeira vez no ano de 2002 em pacientes da Holanda. E, embora seja uma doença rara, ela é mais frequente em finlandeses e seus descendentes. Aqui no Brasil existe uma colônia de finlandeses que se instalou no início do século XX, lá por 1920, no Vale do Paraíba, interior do estado do Rio de Janeiro. Mas essa colônia finlandesa ela não frutificou e não cresceu muito. Muitos dos seus habitantes voltaram para a Finlândia ou se dispersaram aqui pelo Brasil, de modo que existe uma população relativamente pequena de descendentes de finlandeses no estado do Rio de Janeiro, nessa região do Vale do Paraíba. Mas não se sabe ao certo o destino desses finlandeses que permaneceram no Brasil, mas que foram para outras regiões do país fora daquela região original da colônia. Então não sabemos ao certo quantos são os descendentes de finlandeses que temos aqui. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe que há descendentes de finlandeses e é bem provável que outros descendentes de outras populações dessa região da Escandinávia, né, na Europa, ou seja, esses países nórdicos, Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca, também estão presentes aqui no Brasil e talvez haja também uma parte não desprezível de descendentes que têm esse problema neurológico. E no que consiste essa doença rara? É uma doença que afeta principalmente a substância branca do cérebro e da medula espinhal. A substância branca ela é formada basicamente pelo prolongamento dos neurônios. O corpo dos neurônios forma a substância cinzenta, que é encontrada de uma maneira mais evidente no cérebro, na parte mais superficial do cérebro, mas existem núcleos mais profundos de substância cinzenta em partes mais profundas, que então inclui uma grande quantidade de corpos dos neurônios, ou seja, do citoplasma em volta do núcleo, a parte maior das células. Então, a substância branca, formada pelos prolongamentos, que recebem o nome principalmente de axônios, os prolongamentos mais lentos, que são os que formam a substância branca. Também existe substância cinzenta na medula espinhal e esses neurônios, principalmente da parte anterior da medula espinhal e que são responsáveis pela função motora, podem ser afetados por essa doença. Mas também o cerebelo, que é uma estrutura do cérebro que está muito relacionada com a coordenação. Coordenação não só da função motora, mas da conexão fina, da modulação fina, da coordenação de vários estímulos diferentes no cérebro. Mas os neurônios que são mais envolvidos por essa doença no cerebelo são aqueles que têm relação com a coordenação motora. A parte posterior da medula espinhal é a que recebe os neurônios que captam as sensações, os sentidos da parte somática, ou seja, do corpo. Mais especificamente, os neurônios que são afetados por essa doença são aqueles responsáveis pela percepção da posição das partes do corpo, embora também haja alguma evidência de que os neurônios que são responsáveis pela percepção da vibração no corpo e também da sensibilidade dolorosa também podem ser afetados. E como que essa doença evolui? Em 80% dos casos, a criança nasce e tem um desenvolvimento normal. Em 30% dos casos, ocorre deficiência intelectual, um retardo mental, que pode ser percebido
já na infância ou em algum outro momento posterior. Em 20% dos casos ocorre epilepsia já na infância. Essas características de deficiência intelectual e epilepsia numa doença neurológica hereditária e que de modo geral começa a se manifestar já na infância são muito sugestivas de alterações nos circuitos do cérebro que envolvem, por um lado, o principal neurotransmissor excitatório, que é o glutamato, e que estaria numa atividade aumentada, e por outro lado, uma diminuição do principal neurotransmissor inibitório dos circuitos cerebrais, que é o GABA, e que estaria numa quantidade menor do que o normal. Isso então favorece esse desequilíbrio da atividade elétrica, com o aumento dos casos de epilepsia, mas também está relacionado com deficiência intelectual, que é um transtorno do desenvolvimento, ou transtorno do desenvolvimento cerebral, assim como outros transtornos também apresentam essas características, como, por exemplo, alguns casos, uma boa parte dos casos de autismo e também do transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Mas não existe ainda nenhum relato na literatura científica de que essas pessoas portadoras dessa doença neurológica possam ter características associadas de autismo ou de hiperatividade e déficit de atenção. Mas essas crianças, mesmo aquelas que têm o desenvolvimento normal, em algum momento acabam desenvolvendo, seja na infância, adolescência ou na idade adulta, alguns sinais e sintomas que vão lentamente piorando ao longo dos anos. Essa não é uma doença que tem uma evolução muito rápida. Existem outras doenças neurológicas que são degenerativas e que, a partir do momento que elas começam a produzir sintomas, elas têm uma evolução relativamente rápida e com uma gravidade muito grande que acaba levando à morte do indivíduo. Não se sabe ao certo ainda como que é a evolução dessa doença nova, neurológica, essa leucoencefalopatia do tronco cerebral e medula espinhal com elevação de ácido lático. Não se sabe ainda ao certo como que essa doença evolui nas suas fases mais avançadas. Sabe-se que existe a possibilidade de desenvolvimento de demência em 20% dos casos apenas, ou seja, a pessoa leva uma vida normal, mas num determinado momento, quando a doença está num estágio mais avançado, pode haver um déficit das funções cognitivas, das funções mentais, e a pessoa pode então desenvolver esse declínio cognitivo, embora não se saiba o percentual de pessoas que podem chegar ao estágio de uma forma mais grave de comprometimento cognitivo, que seria a demência. Então, quais são as principais manifestações dessa doença neurológica? A mais importante é uma fraqueza muscular progressiva que é mais facilmente observada nos membros inferiores, e ela vai lentamente evoluindo até uma paralisia rígida que leva a deformidades esqueléticas, muitas vezes, em função justamente dessa contratura muscular permanente, fazendo tração em cima dos ossos dos membros inferiores, que acaba então levando a uma deformidade desses ossos dos membros inferiores de modo geral. Mas essa fraqueza muscular, então, inicialmente é discreta, e uma outra característica que também os pacientes relatam, e eu tive a oportunidade de atender recentemente uma pessoa já com o diagnóstico dessa doença, e que comprova aquilo que está escrito nos trabalhos científicos, que não chegam a 60 os trabalhos publicados no mundo todo sobre essa doença, mas que eles relatam então nesses trabalhos, e os pacientes também costumam relatar, que existe uma incidência muito grande de câimbras ao fazer atividades físicas mais intensas. É lógico que todo mundo pode ter cãibra uma vez ou outra, mas essas câimbras vão se tornando cada vez mais intensas e tem essa particularidade de acontecerem justamente quando a pessoa faz uma atividade física mais intensa. Elas vão piorando, se tornando mais frequentes com o tempo. Também com o tempo vai havendo
uma diminuição da capacidade de percorrer distâncias através da caminhada. Então a pessoa vai tendo uma limitação daquela distância que ela consegue percorrer, né? Então, ao longo do tempo, a pessoa vai tendo uma limitação cada vez maior dessa capacidade de caminhar. Uma outra característica importante são quedas que vão se tornando também cada vez mais frequentes, mas especialmente em lugares escuros ou estreitos. E isso muito provavelmente tem relação com esse comprometimento da parte posterior da medula espinhal, que é responsável pela percepção da posição do corpo e também, lógico, da coordenação que é feita do cerebelo. Então, essas duas áreas do sistema nervoso central sendo comprometidas levam a uma dificuldade da coordenação, e essa dificuldade piora em ambientes escuros, porque a pessoa que não consegue perceber bem a posição do próprio corpo, ela precisa olhar muito para o corpo e para o ambiente para poder medir melhor a movimentação dos seus membros nesse espaço, para evitar trombadas e, eventualmente, quedas, por exemplo, ou em escadas, ou tropeçar em objetos que estejam no meio do caminho. Lógico que todos estamos sujeitos a sofrer quedas e tropeços, mas as pessoas com esse problema neurológico estão muito mais sujeitas a esse tipo de acidente. Depois, com o tempo, vai surgindo uma dificuldade de ficar de pé e uma dificuldade cada vez maior de coordenar os movimentos do corpo, principalmente dos membros, e inicialmente mais nos membros inferiores, é o que parece, na maioria dos casos. Então, a caminhada vai ficando cada vez mais difícil, a pessoa vai tendo um descontrole na coordenação, de modo que a marcha fica muito perturbada e a pessoa tende a abrir mais, distanciar mais os pés para poder não perder o equilíbrio e conseguir então se movimentar. Mas essa dificuldade de coordenação vale também para os membros superiores, de modo que a pessoa não consegue calcular muito bem a movimentação dos braços, da mão, para poder pegar um objeto, e acaba fazendo movimentos que são inadequados para alcançar aqueles objetivos. Então a pessoa não consegue mais controlar muito bem a movimentação dos braços e das mãos também, o que perturba demais a execução de tarefas da vida diária. Um outro problema que também é bastante comum em decorrência desse dano neurológico é a incontinência urinária decorrente de uma bexiga neurogênica. Então a pessoa não consegue acumular a urina na bexiga de uma maneira adequada e acaba então tendo um descontrole da micção. Então, acredita-se também, como eu já falei antes, que existe a possibilidade, em 20% dos casos, de haver um declínio de funções cognitivas, das funções mentais, embora não se saiba ao certo o percentual de pessoas que acabam evoluindo para um quadro de demência. A causa dessa doença é a mutação no gene que codifica uma proteína que está envolvida no transporte de um aminoácido. Aminoácidos são os fragmentozinhos que compõem as proteínas do nosso corpo, e especificamente essa proteína afetada pela mutação, ela faz o transporte de um aminoácido, que é o ácido aspartico, do citoplasma da célula para a mitocôndria, que é uma estrutura que nós temos, todos os animais têm dentro das nossas células e que é responsável pela produção de energia. A gente sabe que o músculo esquelético e os neurônios são células que têm uma atividade metabólica, um gasto energético muito grande. São as células que têm o maior gasto de energia no nosso corpo. Então, justamente, são a musculatura esquelética e determinado subgrupo de neurônios do sistema nervoso central que são as células mais suscetíveis às lesões provocadas por essa mutação. Em decorrência da diminuição da produção energética aquém das necessidades da célula, ocorre uma série de alterações metabólicas que levam ao aumento da concentração de ácido lático dentro das células. Isso, na musculatura, faz com que haja o desenvolvimento das câimbras, mas no sistema nervoso central, o excesso de ácido lático acaba tendo um efeito tóxico para os neurônios
e acredita-se que principalmente a maior consequência disso, do ácido lático em quantidade elevada no sistema nervoso central nessa doença, seria a degeneração dos prolongamentos dos neurônios, esses axônios que formam esses circuitos do sistema nervoso central, principalmente esses que estão relacionados com a coordenação dos movimentos, a própria função motora em geral, mas também algumas outras características de alteração da sensibilidade do nosso corpo. Então, justamente a morte a degeneração desses prolongamentos é que acaba levando às manifestações neurológicas dessa doença. O diagnóstico ele é suspeitado através das manifestações clínicas, mas nem sempre existe um componente genético perceptível, nem sempre se observa algum parente com a doença, já que, de modo geral, ela tem uma herança que é recessiva, ou seja, não necessariamente o pai ou a mãe portadores da mutação têm algum sintoma. Essa herança ainda é meio envolta em algumas dúvidas, porque não necessariamente as pessoas precisam ter uma mutação herdada do pai e outra da mãe para poder desenvolver as manifestações da doença. É possível desenvolver a manifestação da doença herdando apenas uma mutação, ou do pai ou da mãe. Então, ainda se precisa compreender melhor como que é essa forma da herança dessas mutações. A confirmação do diagnóstico ela é feita através de teste genético, mas o teste genético que é específico para detectar essa mutação, ele ainda não é amplamente disponível no mundo todo. Existe então um caminho alternativo para se fazer o diagnóstico genético, que é a análise de todo o genoma do indivíduo. Isso tem um custo muito mais alto, mas através daí é possível identificar se existe aquela mutação daquele gene que é responsável então pela doença. Com relação a tratamento, não existe um tratamento específico para essa doença. O que se recomenda são medidas de suporte e tratamento paliativo, mas quando a gente analisa as alterações que até agora já são conhecidas do funcionamento das mitocôndrias, a diminuição da capacidade funcional dessas estruturas celulares, com diminuição da produção de energia, o aumento do ácido lático e essa deficiência do transporte desse aminoácido, que é o ácido aspartico, a gente pode levantar algumas propostas de tratamento. Uma delas seria aumentar a oferta desse aminoácido na alimentação do indivíduo. Como de modo geral a pessoa herda apenas uma mutação, que é o mais comum, isso significa que a pessoa tem um outro gene normal que produz a proteína normal. Então a pessoa não tem uma incapacidade total de funcionamento da proteína. Existe uma metade da proteína, da quantidade dessas proteínas de transporte que está afetada pela mutação e a outra metade não, e então ela teria que dar conta de toda a função que a outra não é capaz de executar. Para isso, a gente poderia aumentar a atividade dessa enzima simplesmente oferecendo uma quantidade maior do substrato dela, aquilo que ela precisa para desenvolver a sua atividade, que é basicamente a oferta desse aminoácido, ácido aspartico, e que se encontra principalmente nos alimentos que são fontes importantes de proteína, mas ao contrário do que se imagina, não são os alimentos ricos em proteína animal, quer dizer, as carnes, ovos, leite e queijo, que são as principais fontes de ácido aspartico, e sim a proteína da soja. Então talvez fosse interessante fazer algum estudo verificando se o uso de suplementos de proteína de soja na alimentação dessas pessoas seria capaz de retardar a evolução da doença ou provocar alguma melhora nas suas manifestações. As outras estratégias seria aumentar a renovação das mitocôndrias, porque elas passam por um processo normal dentro das células
de renovação. As mitocôndrias mais velhas são destruídas, as mais novas são formadas a partir de outras mitocôndrias, onde os danos estruturais dessa mitocôndria foram removidos. Então, e aí ela se multiplica. A mitocôndria tem o seu próprio material genético e elas conseguem, então, se multiplicar dentro das células. Então, uma possibilidade para compensar os defeitos da atividade da mitocôndria seria aumentar a formação das mitocôndrias, mas para isso seria necessário também ter o aumento da oferta do tal aminoácido, ácido aspartico, para poder compensar um pouco a deficiência da formação das proteínas da própria mitocôndria. As mitocôndrias normalmente acabam sendo um alvo de lesões por radicais livres, porque no processo de produção de energia existe essa liberação de energia na mitocôndria na forma de radicais livres. Então, normalmente, as mitocôndrias, ao longo da nossa vida, vão sofrendo danos por excesso de radicais livres ao longo do tempo. Então, uma das estratégias também possíveis seria usar a maior variedade possível de substâncias antioxidantes que tenham a capacidade de atuar nas mitocôndrias. Não são muitas as substâncias que têm essa capacidade. E um outro ponto que seria mais específico no combate à alteração muscular seria estimular a síntese de proteína no músculo. O que se percebe da evolução das manifestações da doença é que, de início, o que parece que é o mais afetado, a parte mais afetada pela doença é a musculatura esquelética. À medida que o tempo vai passando, os danos neurológicos vão superando na sua intensidade aquela alteração que parece que é a mais funcional da musculatura esquelética. Então, pelo menos em fases mais iniciais, quando ainda não existe uma rigidez e atrofia da musculatura, talvez fosse possível retardar a disfunção muscular, o dano muscular, através de estratégias para aumentar a síntese de proteínas no músculo esquelético. Já existem algumas alternativas que foram testadas em outras situações que mostram que isso é possível. Então, seria também uma possibilidade para tentar interferir no processo dessa doença que ainda não tem um tratamento. Conhecido que é a leucoencefalopatia do tronco cerebral e medula espinhal com elevação de ácido lático. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar. Até aqui, muito obrigado.